que acontece? Para que eu consiga perceber o que o outro quer, eu tenho que saber me colocar no lugar da outra pessoa e o mais importante, do meu lugar, da minha ótica, eu tenho que levar essa pessoa, conduzir ela a algumas respostas que eu preciso ter. Então, por exemplo, quando eu entendo que tem algo no indivíduo que eu ainda quero descobrir, um enigma, alguma parte que eu ainda não decifrei nessa pessoa, o que a gente precisa fazer? Tá, eu quero saber se essa pessoa de longo prazo quer casar, por exemplo. Quero entender qual que é a crença dessa pessoa com relação a casamento. O que você pode começar a fazer? Você vai perguntar, você tem planos de casar comigo? Não, gente, esse tipo de pergunta que você já se coloca ali na cena, você pode levar uma ideia de pressão. E as pessoas, quando elas têm essa ideia de pressão, que elas estão realmente sendo colocadas na parede, você pode ter um resultado não tão agradável quanto você gostaria. Então, o ideal é sempre se tirar essas perguntas que você quer, conduzir ali a pessoa a te dar algumas respostas, algumas interpretações. A gente tem que tomar cuidado com o quanto você vai se colocar na situação pressionando aquela outra pessoa. Então, você não vai postar foto comigo, né? Que muita gente faz. Quando que você vai postar foto comigo? Não, gente, não é assim que você faz. Porque se você fica dando essa ideia de pressão, as pessoas elas vão começar a falar assim: opa, peraí, o que tá acontecendo aqui, né? Nem elas entendem, mas a cobrança ela desperta uma coisa ruim, até no inconsciente da pessoa. Eu não sei se já aconteceu com vocês de alguém te fazer uma cobrança e você já tem uma sensação ruim. Você nem entendeu o que a pessoa está cobrando, mas você já tem uma sensação ruim. E por que isso acontece? Porque essa sua cobrança, que na sua intenção não era cobrar, já bate no inconsciente do outro como uma sensação ruim. Eu tô sendo sufocado, eu tô sendo pressionado, o outro tá colocando expectativas em cima de mim. Gente, essa sensação de que tem alguém colocando expectativas em cima de nós é um pouco pesada. Por quê? Toda vez que alguém coloca uma grande expectativa em cima de nós, vem aquela sensação do tipo, será que eu vou dar conta disso? Porque essas partes frágeis nossas, né, que às vezes estão ali subescondidas, né, digamos assim, elas muitas vezes não conseguem lidar com a bagagem de outra pessoa, com a expectativa de outra pessoa. Então, por isso que quando você vai conduzir uma pessoa a te dar uma resposta, né, principalmente em relacionamentos, você tem que pensar como é que isso vai soar na cabeça da outra pessoa. Por quê? Se você faz uma pergunta do tipo que leva ela a uma sensação ruim, por exemplo, a uma cobrança, a uma pressão, a uma expectativa, algo que ela não comporta, ela vai recuar. Ela vai recuar, e não porque ela quer, é porque alguma parte dela não tá sabendo lidar com aquilo. E como que você faz isso sem pressionar? Como é que você conduz uma pessoa a te dizer aquilo que você quer saber sobre ela, sem pressionar? Normalmente, você vai fazendo perguntas que não te colocam na cena. Ou seja, tá? Isso não tem a ver com jogo emocional, isso é inteligência emocional, tá? Não tô ensinando joguinho aqui pra ninguém. Eu tô falando uma forma inteligente de você, de forma racional mesmo, não bater ali em emoções do outro que a pessoa não vai gostar. Então, a questão é, eu não quero parecer pressionando a outra pessoa. Então, eu tenho que saber me colocar de uma forma mais inteligente, tá? Isso não é jogo, isso é inteligência. Aí, tá, como é que eu vou chegar para essa outra pessoa? Eu posso dizer uma pergunta, vou dar exemplos aqui que talvez fique mais fácil, né? Você quer saber se o outro tem planos de casamento, se o outro é alguém que no futuro seria interessante para você. Você começa a fazer perguntas e sentir até onde aquilo tá agradável para o outro ou não tá. Isso é importante, tá? Não tem uma fórmula secreta que, tipo assim, para todas as pessoas a pergunta X vai funcionar. Não tem essa fórmula. Aqui tem o feeling do quanto aquilo que você tá falando tá agradando a outra pessoa ou não. Porque se você faz uma pergunta e a reação da outra pessoa ela é ou arisca,
ou ela meio que te responde já na defensiva, ou ela te responde atacando. Provavelmente esse não é o caminho. E as pessoas não percebem isso, tá? E eu já fui essa pessoa que fiz cobranças sem perceber o quanto aquilo estava cansativo pro outro. E a gente não pode perder isso de vista. Eu tenho que saber o quanto a minha comunicação, ela bate pro outro da forma que eu quero, né? No sentido de ter uma boa resposta, ter uma resposta realmente sincera, uma resposta que realmente me ajude aqui a interpretar e não simplesmente chegar ali para a pessoa jogando palavras ao vento e tendo o oposto, né, de resposta do que eu gostaria. Então, vamos entender. Exemplos de perguntas que você pode fazer se tirando da situação. O que você pensa assim de relacionamento? Às vezes você pode perguntar sobre o relacionamento de outras pessoas. Meu, isso anotem aí, tá? Eu deveria até estar cobrando para te dizer isso. Mas as pessoas, elas reagem muito bem quando você tira ela da primeira pessoa e coloca ela como analítica mesmo, digamos assim. Ela vai analisar uma situação. Então você pode perguntar referente ao relacionamento de alguém. E às vezes a pessoa, ela solta coisas que tem no mundo interno dela. Sem perceber. Ai, gente, ó, isso que eu tô falando, vocês não usem pro mal, não, tá? Mas às vezes as pessoas, elas. Exatamente, se a pessoa tá pressionada, muitas vezes ela pode te dar uma resposta péssima. Às vezes ela ficou irritada, bateu numa emoção ruim dela, e aí você tem um resultado ruim. O que é importante a gente fazer nesse caso? Eu faço um tipo de pergunta que eu não me coloco diretamente como cobrança, né? Primeiro eu me pergunto, isso daqui tá soando como pressão, né? Isso aqui que eu tô falando soa como pressão pra mim? Se alguém me falasse dessa forma, eu ia me sentir pressionado? Não, não ia me sentir pressionado. Então, ok, eu vou tentar essa abordagem aqui. Usa essa abordagem e repara, como é que essa pessoa reagiu? Ela tá reagindo bem, ela tá respondendo, né? Ela tá deixando a coisa acontecer. Você continua por essa linha, tá? Agora, a pessoa, ela já te deu uma resposta meio atravessada, não deve ser esse o bom caminho. Então, você pergunta, calma, será que essa minha pergunta ela está boa o suficiente? Ou será que eu estou, de alguma forma, despertando coisas ruins nas outras pessoas? E se isso está despertando coisas ruins, não é esse o melhor caminho para você ter uma abordagem, porque as pessoas, gente, cada uma tem um universo interno. A Mi que tá aqui, eu não sei nem... Ô, Mia, você fez o Decifrando Relacionamentos? Que é o de personalidades? Tem o meu curso de personalidades. Tem a aula também gratuita, né? Depois vocês assistem. O que acontece? Existem muitos tipos de personalidade. Por isso que não tem uma pergunta que você faça fora as feridas emocionais das pessoas, né? Tem pessoas com muitos traumas, tem pessoas com muitas questões internas que, dependendo da forma que você tenta falar com elas, dependendo da forma que você coloca ali os seus pensamentos, que você faz perguntas, ó, a Lu fez. Dependendo da forma que você faz isso, com algumas pessoas vai ser show. Com outras pessoas, a forma que você se coloca não vai ser legal. Por que não vai ser legal? Porque aquela pessoa ela tem um mundo interior que comporta até X. E outras pessoas elas vão ter um mundo interior que comporta mais, que cabe mais para ela, tá? Então, por exemplo, essa pergunta, usando ainda o exemplo da pergunta do casamento. Você pode tentar pedir para que a pessoa te dê opiniões de alguns outros relacionamentos, como não quer nada, né? Como quem não quer nada mesmo. Do tipo, você viu o que aconteceu? Fulano e ciclano? Nossa, fulano e ciclano tal coisa, né? Pra você tentar ver a opinião dessa pessoa quanto a isso. A pessoa não dá muita opinião, você já entendeu que às vezes ela é uma pessoa que não gosta de opinar da vida das outras, então talvez não vai funcionar pra você. Então você pode chegar nela e fazer uma pergunta do tipo, o que você imagina assim pra sua vida de longo prazo? Quais são seus planos pra daqui, sei lá, uns 10 anos? O que você pensa para a sua vida? Aí você se tira nesse momento, você só tá curiosa sobre as ideias da pessoa. E aí ela vai te falar alguma coisa, provavelmente. Aí você vai sentindo esse termômetro. Né? E tudo isso sempre desarmado. Quando você quer fazer uma pergunta para alguém sem pressionar, você tem que estar desarmado.
Por quê? Eu vejo pessoas que elas estão completamente armadas para fazer uma pergunta, e eu já fiz isso também. Quando você faz uma pergunta armado, a chance do outro olhar para você e falar assim: nossa, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui, e não se sentir seguro para falar é grande. Porque as pessoas sentem que a gente tá armado, ou sentem que a gente tá com raiva, ou sentem que, por exemplo, né, o da foto. Por que você não posta foto comigo, por exemplo? Né? Uma pessoa que já chega com essa pergunta, por que você não posta foto comigo? Com a raiva, né, transparecendo, com o ódio, por exemplo. Essa outra pessoa, ela vai olhar para aquilo e ela vai já ter uma reação compatível à emoção que você estava. Então, tudo aquilo que você já chega com a carga ruim, provavelmente você vai passar essa carga ruim para o outro. E se a pessoa ela não sente que ela está num campo confortável, num campo seguro, ela trava. Ou ela repele. Ela se sente repelida, ela se sente sufocada, muitas vezes. E aí, às vezes ela não vai te falar. Principalmente homens, tem tipos de personalidade que não vai te falar. Essa pessoa ela pode estar assim pelas tampas com você, mas ela tem dificuldade de te falar. E por que isso acontece? Porque ela prefere guardar e não te incomodar de alguma forma e não gerar o conflito. E isso é um problema. Porque é aí onde tem que entrar o nosso feeling.